Já estamos então conectados. E o nosso tema de hoje é esse, né? Os perigos que o falso evangelho apresenta. Estaremos falando acerca desse tema, desse assunto, e você pode preparar a sua Bíblia. Estamos aqui com a Palavra de Deus e estaremos mostrando esses perigos dentro da Palavra de Deus, né, Aline? Estaremos mostrando quais são os perigos de se inclinar para esse falso evangelho, né? E quero lembrar que ao findar desta live estaremos fazendo uma oração por todos, para que o poder de Deus alcance a todos de forma extraordinária. Então, fique conosco, estamos pelo canal do YouTube ao vivo e você pode ficar aqui conosco até o final e desfrutar, né, da palavra de Deus e conhecer mais da palavra de Deus e saber mais como identificar esse falso evangelho, de como conhecer o verdadeiro evangelho que estaremos apresentando a todos vocês. Gente, a gente insiste muito em falar do falso evangelho, do verdadeiro evangelho, porque é um assunto de vida ou morte, é um assunto de vida eterna ou morte eterna. Então, desde a primeira live que a gente está aqui fazendo com vocês, é sempre falando do evangelho, o verdadeiro evangelho, o que o verdadeiro evangelho nos revela, o que o verdadeiro evangelho ensina. E hoje a gente vai falar desses perigos, desse perigo de um falso evangelho, de um evangelho diferente. E a gente vai estar meditando com vocês no livro de Gálatas, né? Então, se tu já tem a tua Bíblia aí, quiser acompanhar com a gente ou anotar, abrir no livro de Gálatas. E o falso evangelho, meus amores, o que é? O falso evangelho, ou ele tira coisas das Sagradas Escrituras, ou ele acrescenta coisas nas Sagradas Escrituras. Essa é uma característica visível do falso evangelho. Ou ele acrescenta ou ele tira, né? Então, em ambos os casos, existe uma grande maldição, tanto para aquele que acrescenta, um tio na palavra de Deus, como aquele que tira. E hoje a gente vai entrar nesse contexto, nessa defesa de Paulo com relação ao falso evangelho, como Paulo usa a expressão, um evangelho diferente. Então a gente vai meditar com bastante profundidade aqui, versículo por versículo da carta aos Gálatas, e a gente vai entender essa fúria de Paulo em relação à igreja dos Gálatas, né? A igreja dos Gálatas foi a primeira igreja para quem Paulo pregou o verdadeiro evangelho. Foi a primeira igreja que ele evangelizou. Então, Paulo se dedicou com todas as forças a pregar o evangelho para essa igreja. Tanto é que depois a gente vai estudar com detalhe todo o livro de Gálatas, a gente vê que Paulo chama ele de filhos, né? Filhinhos, de novo, vou ter que sofrer as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. É mais ou menos neste nível de tratamento que Paulo tem com essas igrejas da Galácia, né? Dessa região. Então, meus amores, vai ser muito legal esse nosso estudo da carta de Gálatas, falando desse verdadeiro evangelho. Eu acho que já ficou muito claro para todo mundo que evangelho é uma boa notícia. Vamos vendo do que se trata o assunto, né? O que Paulo vai enfrentar com essa igreja de Gálatas, sobre o que ele vai falar. Ficou muito claro já para todo mundo fala, se tu pergunta o que é o evangelho, todo mundo fala, o evangelho é uma boa notícia. Então isso é muito claro para todo mundo. Mas a partir do momento que eu digo o seguinte, o evangelho é uma boa notícia, aí eu venho e te digo que essa boa notícia do evangelho é que tu tem que sacrificar para ser salvo. Pergunta, isso é uma boa notícia? Se eu chego para ti e digo assim, não, a salvação é pela graça, tal, por Cristo morreu,
E o evangelho é essa boa notícia, mas não é o suficiente o que Cristo fez. Tu também tem que sacrificar. Tu também tem que cumprir ritos de leis, de regras de homens, da lei de Moisés, mandamentos, obediência. Isso é uma boa notícia? Eu entender que depende de mim, a minha salvação. Isso é uma boa notícia? Para mim não é. Ao contrário, né? É um peso. Sendo que o verdadeiro evangelho é justamente essa boa notícia, no sentido de que eu não preciso fazer nada. Cristo já fez tudo por mim. E isso sim é boa notícia. Então vocês estão vendo como não tem muita lógica esses ensinamentos por aí, esse falso evangelho, esse evangelho diferente que é pregado, que nós é que temos que sacrificar para nos salvar. Então é só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vai falar, vai começar a falar a partir de hoje. E aí a gente vai entender essa fúria de Paulo com relação à igreja de Gálatas. E é óbvio que vamos falar sobre Paulo, né? Paulo de Tarso, que era conhecido como o terrorista dos cristãos, né? Paulo não era conhecido ali como o pastor, como o apóstolo. Ele era conhecido como terror. Ele tocava terror aonde ele chegava, porque os cristãos tinham pavor de Paulo. Mas ele nasceu de Deus. Quer dizer, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus se revelou a Paulo e deu a ele as credenciais para ele pregar esse verdadeiro evangelho que veio contra todos aqueles rituais, contra todas aquelas leis, contra todos aqueles judaizantes, assim podemos dizer, né? Os falsos mestres se infiltraram no meio da igreja para judaizar o povo, invalidar tudo que Paulo tinha pregado, tinha ensinado aquelas pessoas. Então nós vamos falar sobre esse personagem, né? Paulo, que foi um grande apóstolo, que começa aqui a carta aos Gálatas, inclusive a Aline vai começar aqui a leitura da Bíblia, já tem a sua Bíblia aí, e ele começa mostrando essa credencial. Olha, eu sou o apóstolo Paulo. E ele começa com uma intensidade muito forte, com uma firmeza de intensidade, como alguém que está defendendo algo com unhas e dentes. Ele começa essa carta de forma muito intensa. Eu acredito que essa carta, Liné, eu acho que é a carta mais intensa de Paulo, né? Porque ele vem com toda... Nós vemos nessas cartas, eu estava comentando com a Aline, que são as cartas de Paulo, e a mais antiga, né? Gálatas é a primeira carta. Gálatas e o livro de Tiago são as duas primeiras cartas escritas do Novo Testamento, né? E justamente se dirige a essas igrejas que foi as primeiras que ele evangelizou depois da conversão dele. Agora, posso falar uma coisinha? Eu estava falando de Paulo e eu estava aqui me lembrando e falando de quem era Paulo, né? É importante a gente falar um pouquinho dele, porque ele vai defender o ministério dele aqui. Não sei se a gente vai falar hoje ainda bem sobre isso, na próxima semana, mas Paulo defende esse evangelho, esse apostolado dele. Mas todo mundo sabe da história de Paulo, de quem era Paulo, perseguidor, como é que tu falou a palavra? Terrorista. Ele era o terrorista dos cristãos, porque ele perseguia, Bom, enfim, a gente não vai entrar em detalhes em todas as barbaridades que Paulo fez com os cristãos, até aquele dia abençoado que ele foi para Damasco, né? E ele teve um encontro com Cristo. Mas eu sempre gosto de falar isso, porque quando a gente para pensar, gente, isso aqui é só uma aplicação para os dias de hoje, né? Porque quando às vezes a gente vê aquelas pessoas que a gente diz, meu Deus, essa aí não tem jeito, né? Essa aí vai pro inferno mesmo, porque essa aí não tem jeito, é um pecador, tal. E aí a gente olha para a imagem de Paulo, aquele pecador, perseguidor, assassino de cristãos. E eu sempre lembro daquela parte em que os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, estão escolhendo o substituto para Judas. Lá em Atos, no finalzinho do capítulo 1 de Atos, quando Judas, né, traz Jesus, enfim, e aí eles dizem, não, a gente tem que cumprir as escrituras dizem que são 12, né, então agora a gente está em 11.
Então agora a gente precisa de um novo discípulo, um novo apóstolo, e eles começaram a tirar sorte para ver se ficava entre Matias e um outro lá. E eu sempre gosto de imaginar que enquanto eles estavam lá tirando a sorte para ver quem seria o novo apóstolo, entre Matias e o outro fulano lá que eu não lembro, do outro lado da rua tava Paulo, mandando matar cristão, mandando apedrejar Estevão, blasfemando contra o cristianismo, falando que Jesus era um destruidor da palavra e da lei de Moisés. E do outro lado eles buscando um apóstolo novo, e do outro lado Paulo perseguindo a igreja. E eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando assim: coitados, mal sabem eles escolheram um discípulo, um apóstolo novo, e eles mal sabem eles que o apóstolo novo é o que está lá do outro lado planejando matar eles. E Paulo do outro lado planejando matar os discípulos, mal sabia que Deus já tinha um plano, que ele seria um novo apóstolo, que ocuparia o lugar de Judas. Não é legal? Olha como Deus planeja as coisas, né? Assim, completamente o contrário de tudo aquilo que a gente imagina, de tudo aquilo que a gente planeja. Esse é o nosso Deus, gente. Não, e Paulo, ele não perseguia a igreja, assim, porque ele não gostava da igreja. Ele perseguia porque ele defendia a sua religião. Ele foi instruído por Gamaliel, né? Ele era judeu de judeu de judeu. Ele nasceu aos pés de Gamaliel. Ele pertencia à religião ultra-ortodoxa, né? Quer dizer, ele defendia a sua religião perseguindo os cristãos, né? Então você veja que ele teve esse encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. E muitas pessoas também defendem a seguinte tese, que o Senhor Jesus faz a obra no coração que é entregado a Ele, né? Mas o que Paulo tinha de entregado a Ele? Paulo tinha um coração muito bom, né? Essa já é uma prova de que não tem que fazer nada para se salvar, que a salvação depende de Deus. Porque Paulo estava indo lá, galopando, bufando contra os cristãos. Me dá uma carta aí, rei, porque quem eu encontrar de cristão na rua, vou mandar prender todo mundo. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que ele respirava ódio pelos cristãos. Sabe o que é isso aí? Ele acordava com ódio, com raiva, com ódio de Cristo e dos cristãos. E de repente, um dia, ele indo para Damasco com esse ódio dentro do coração contra os cristãos, e Cristo aparece para ele. Então, não é uma prova assim irrefutável de que não depende da gente a salvação, depende do plano de Deus, depende de quem Deus escolheu para salvar. Então, que sacrifício que Paulo fez para salvar? Quer dizer, ele se entregou, ele deu a vida dele por Jesus. Ele tinha um coração muito bom para o Senhor Jesus escolher ele e se revelar para ele. Não, ao contrário, ele tinha um coração ruim, né? Duro, quer dizer, um coração mau, que ele odiava os cristãos, ele perseguia a igreja de Cristo. Olha só, é só para dar um resumo, né, de quem era Paulo, porque às vezes a pessoa não sabe, não conhece. Com certeza tem gente que não sabe quem é Paulo. Com certeza, já aconteceu a gente mesmo de falar com pessoas com título. A gente não vai falar título aqui, mas vocês devem imaginar, né? Que a pessoa, anos com título, e não sabia quem era Paulo. Não sabia o que Paulo fez, o que Paulo deixou de fazer, que Paulo era perseguidor da igreja. Gente, é uma ignorância assim com relação à palavra de Deus tremenda, que chega a dar medo. Então, só a título mesmo de introdução, para a gente ter uma ideia desse homem, né, Paulo, e que justamente tudo isso que ele era antes contra Cristo e contra a igreja de Cristo, quando ele nasceu de novo, quando ele se converte, ele inverte todo aquele ódio que ele tinha, toda aquela força que ele tinha para pregar contra, agora para pregar a favor. Porque agora o evangelho de Cristo tinha sido revelado para ele. A gente vê quando ele conta um pedacinho no livro de Atos, aqui mesmo em Gálatas, em cada carta que ele fala, ele conta um pouquinho das experiências dele
Como ele conta lá em Coríntios, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele recebeu esse evangelho, que nem a gente vai ler aqui agora, não de homens, ele recebeu do próprio Cristo. Sabe lá o que é isso? Cristo chegar e falar assim: Paulo, senta aqui, seguinte, tu vai pregar isso, que eu morri para pagar os pecados deles, que só eu podia suprir a necessidade da santidade que eles precisam para poder chegar diante de Deus, porque isso é evangelho, sabe? A minha cruz, Paulo, é suficiente. Tu vai mostrar isso para eles, que a minha cruz supera toda a lei do Antigo Testamento, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os costumes, toda a lei, que Cristo é superior a todas as coisas. Paulo, é isso que tu vai pregar. Então, Paulo, tendo recebido essa revelação direto de Cristo, tendo tido essa oportunidade para ser salvo, ele usou tudo aquilo que ele usava antes contra os cristãos, agora contra o falso evangelho. Imagina, a fúria. Todo aquilo que ele falava antes contra Cristo e contra a igreja, agora ele usa tudo isso com toda a força contra o falso evangelho, contra os judaizantes, contra o evangelho diferente que a gente vai falar hoje. Então, meus amores, olha, a gente vai falar muito sobre isso, porque é desse perigo, dessa cisanha, dessa doença, desse câncer do falso evangelho que a gente vai falar. Desse câncer que se infiltrou dentro do verdadeiro cristianismo e está criando raízes. E a gente vai falar desse perigo. Porque como eu compartilhei hoje, falando da live, o falso evangelho é como veneno que vai sendo pingado na mente das pessoas e faz um estrago fatal, porque veneno mata. E o falso evangelho, o evangelho diferente que a gente vai estudar juntos aqui no livro de Gálatas, é esse veneno, é esse câncer que mata. Então a gente vai lutar contra ele, para arrancar as pessoas da morte para a vida, né? Sim, e Paulo, agora ele vem defendendo tudo aquilo que ele defendia antes, ele vem com toda a força contra aquilo que ele defendia, né? Então, a gente deu esse pequeno resumo para você entender, para a gente entrar aqui e você ter uma noção do porquê Paulo vem com tanta ira, com tanta força, e a gente vê aqui o amor do Senhor Jesus, através de Paulo, pelos cristãos, pelos Gálatas, porque ele estava vendo um perigo iminente que levaria aqueles Gálatas a um caminho sem volta, né? Porque eles não estavam se afastando apenas do que era bom, eles estavam se afastando da vida, da própria vida, que era da única salvação, né? A única e o verdadeiro evangelho. Então, você lê então, amigo? Lê. Então, só pra, se vocês quiserem anotar, tá? Se vocês quiserem anotar para vocês, depois tem papel e caneta aí, ou se vocês quiserem voltar depois à live e assistir de novo. Ó, o resumo do livro de Gálatas, tá? Paulo defende o evangelho e o apostolado dele, o ministério dele de apóstolo. Paulo explica o que é o verdadeiro evangelho e Paulo aplica o verdadeiro evangelho, tá? Então, o capítulo 5 e 6 é Paulo aplicando o verdadeiro evangelho, que ele vai explicar e vai defendendo do capítulo 1 até o 4. Tá? Então esse é o resumo do livro e a gente vai ver isso toda semana, um pouquinho desse livro, para a gente conseguir discernir o falso do verdadeiro. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo. Ai meu Deus, parece que eu tô vendo o Paulo escrevendo, porque, gente, eu gosto muito de escrever. E às vezes quando eu escrevo assim também com tanta... Parece que eu tô vendo o Paulo escrever isso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Só para ficar claro aqui, meus amores, por que Paulo fala que ele não é apóstolo nem da parte de homens, nem por intermédio de homem algum? Parece que ele está repetindo a mesma coisa. Não, ele está falando que ele não é apóstolo porque ninguém escolheu ele. Lembra que eu falei? Os discípulos estavam escolhendo Matias lá para ser apóstolo, né? Então, quem escolheu Paulo para ser apóstolo foi o próprio Deus.
E ele fala assim, ó, e nem por intermédio de homem algum. Por quê? Porque Paulo, na época aqui, ele era muito ligado a Barnabé. Barnabé defendeu Paulo quando o pessoal estava desconfiando dele, porque ele era um perseguidor, assassino de cristão. De repente se converte, chega lá assim, como nada que é nada, todo mundo tinha medo dele. Então Barnabé defendia. Então se tinha muito assim que Paulo era discípulo de Barnabé. Olha para vocês terem uma ideia. Então Paulo aqui faz questão de dizer, ó, eu não fui escolhido por homem nenhum e nem por intermédio de homem algum, ou seja, não foi Barnabé que foi lá para Pedro e tal e disse, ó, Paulo é um bom homem, vamos escolhê-lo. Deus. E aqui Paulo faz questão de afirmar isso. Não fui escolhido por homem nenhum e nem por intermédio de homem algum. Ele está se referindo a Barnabé aqui. Esse aqui a gente estuda mais profundamente, tá? Quando a gente estuda a carta. Então, por isso que eu faço questão de comentar. Então, ele vem e fala assim, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia, ou seja, diferente das outras igrejas que Paulo escrevia para a igreja de Corinto, para a igreja de Filipe, para a igreja de Colossenses, enfim, aqui é para as igrejas, é toda uma região corrompidinha, né? É uma região de várias igrejas. Então é para todo mundo que ele está falando. Daí ele fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus. Aqui vem o principal assunto da carta. Vamos lá. Aqui vem. Isso aqui é para vocês aprenderem a meditar na Bíblia, tá, meus amores? Paulo, ele já de cara, na introdução da carta, ele já fala qual vai ser o assunto principal. Na introdução, no capítulo 1, se tu ler, isso é para vocês verem todas as cartas de Paulo, é assim. No capítulo 1, já nos primeiros versículos, ele já diz, ó, o assunto que eu vou falar é esse. E aqui vem o assunto, olha só. Fui escolhido pelo Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados. Olha o evangelho aí. Eu até me emociono só em ler. Olha o evangelho aí, que Paulo já começa já aqui no iniciozinho. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então aqui Paulo já deixa claro, ó, eu vou falar do Evangelho de Cristo, hein? Dele, só dele. Tu quer fazer algum comentário nisso, amor? Eu posso continuar lendo. Paulo ele diz assim, eu sou apóstolo Paulo e eu não fui escolhido por homem algum. Quer dizer, ele estava falando isso também porque os falsos mestres estavam querendo invalidar essa credencial de Paulo, dizendo, olha, ele não é de Deus não dê ouvidos a Paulo, porque ele não tem nada de chamar de Deus. E então Paulo vem aqui com toda essa força, não é porque ele quer se vangloriar, olha, eu sou apóstolo, né? Ele está defendendo isso, porque ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. E aqueles falsos mestres estavam querendo invalidar tudo que Paulo, então, havia plantado ali para aqueles Gálatas, né? É que assim, gente, ó, e aí a gente pode até fazer uma aplicação para o dia de hoje. Qual é a estratégia? Qual era a estratégia daqueles homens, né? Daqueles falsos religiosos, e que hoje em dia é a mesma coisa. Não mudou nada, gente. Aquele ditado bíblico, nada novo debaixo do sol, tudo se repete, tudo dá volta. Qual era a estratégia deles naquela época? Desmoralizar Paulo. Se eles conseguem, uma palavra, não é desmoralizar, é desmoralizar, mas tem outra palavrinha, desacreditar Paulo. Se eles conseguem desacreditar o ministério de Paulo, ele não é apóstolo, ele não foi escolhido pelos 12. Eles não, vocês entendem o que eu quero dizer? Se eles conseguirem desacreditar Paulo como apóstolo de Cristo, o que acontece consequentemente, meus amores? Vai desacreditar o que Paulo prega, o que Paulo ensina.
Então eles vão com toda a força para cima de Paulo para tentar desmoralizar ele. Não, vamos tentar fazer de tudo para dizer que ele não é de Deus, que ele não é o escolhido para ser apóstolo de Cristo, porque assim ninguém mais vai acreditar nele, então também não vão acreditar no evangelho puro e verdadeiro de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ele está afirmando aqui. Então, por isso que quando ele começa essa carta para os Gálatas, ele já começa: Paulo, olha aqui, não escolhido por homem nenhum, e nem por intermédio de homem nenhum, de Cristo, literalmente dele, sabe? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Nos dias de hoje fazem a mesma coisa. Por quê? O que eles fazem com quem prega a verdade? O que eles fazem com a gente, por exemplo? E com outros verdadeiros servos de Deus que pregam a verdade? Tentam desmoralizar. Desacreditar. São caídos, são endemoniados, saíram do altar, abandonaram um único lugar que é certo, falsos profetas, dizem que a gente prega outro evangelho. Puxa, não era suficiente o que tinha aqui, agora estão pregando outro evangelho. Então vão tentar dizer que Deus está limpando. Não é o que eles usam hoje em dia? Sim. Deus está tirando o joio, Deus está limpando, dizendo que somos a basura, somos a sujeira. Exatamente como faziam com Paulo. Engraçado, né? Não mudou nada, continua a mesma coisa. Dizem que nós é que somos o joio, sendo que ao contrário, que pela graça de Deus a verdade alcançou a gente e a gente agora está ensinando essa verdade. A mesma coisa, naquela época eles viviam debaixo da lei para se salvar. Paulo vem com o verdadeiro evangelho de Cristo, esquece a lei, porque a lei foi cumprida por Cristo, agora olha para Cristo, confia em Cristo, unicamente nele. Então queriam desacreditar ele, dizendo que ele não era escolhido por Deus. Então ele vem na carta já de cara escancara: eu não fui escolhido por homem nenhum, nem por intermédio de ninguém, eu não tenho... Como é que fala? Aqueles que... Tem favor, não tem favor de né? ninguém, não tem troca de favor de ninguém. Não é porque eu sou amiguinho de Barnabé que ele me apresentou para Pedro e para Tiago, não. Não. Foi Cristo que me chamou. Eu não comprei meu título. Exato. Eu não comprei a minha credencial. Não comprei, não dei propina para ter posição. Olha, as minhas credenciais são de Cristo. Eu trago as credenciais, o chamado, eu sou um apóstolo, quer dizer, eu sou enviado de Deus, porque isso quer dizer o apóstolo, o enviado de Deus, com uma mensagem especial, que era a mensagem da salvação, do sacrifício do Senhor Jesus, do verdadeiro evangelho, porque é isso que o verdadeiro evangelho faz, ele aponta para a obra perfeita do Senhor Jesus. Então Paulo estava dizendo: eu tenho uma mensagem especial, eu sou enviado do próprio Senhor Jesus, né? Então isso que ele estava mostrando com a sua credencial. E a gente vai ver aqui, continuando a leitura, que Paulo é muito duro com os Gálatas, muito duro, mas uma dureza assim de pai para filho mesmo, de quem se preocupa literalmente pela vida deles, pela vida eterna deles. Porque, e ele tá... Desculpa, amiga, você vê um contraste nessas cartas de Paulo com outras cartas. Porque aqui é como se, peraí, será que Paulo acordou aí de mau humor, né? Será que, porque aquele Paulo estava aqui carinhoso, a paz, Exato. Dou graças a Deus por vocês. Todas as cartas de Paulo, ele dando graça, dou graças a Deus. Até a igreja de Coríntios, que era uma igreja pecaminosa, cheia de falha, Paulo fala: dou graças a Deus por vocês. E chega aqui em Gálatas, quer dizer, não é que ele acordou mal, tal, ele está de mau humor. Não. Aqui ele estava vendo o perigo que aqueles Gálatas estavam vivendo. E ele vem com toda essa força, com toda essa firmeza. Porque não só estava em xeque o apostolado dele como escolhido de Deus, como o verdadeiro evangelho, como Cristo crucificado como a única verdade. Era isso que estava em jogo. E a gente vai continuar lendo isso para vocês. Então, posso continuar lendo então? Por favor. Então ele fala assim, a partir do versículo 6. Olha só a expressão que Paulo fala, né? Então aqui a gente fala isso. Ele se apresenta já, né? Como quem ele é e quem chamou ele. E ele não vem aqui com um agradecimento. Eu dou graças a Deus por vocês. Não. Dá na cara deles. Admira-me que estejais passando
tão depressa. Gente, essa palavra tão depressa é muito forte, risca aí na Bíblia de vocês. Me admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Esse é o assunto da nossa live, os perigos de um outro evangelho, de um evangelho diferente, ou de um falso evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gente, o evangelho é de Cristo, é a história de Cristo. Vocês imaginam a desgraça, a tragédia, a maldição que irá cair sobre a vida de uma pessoa que perverte, que muda, que troca o evangelho que é de Cristo? E esse perverter aí, Aline, ele é pior do que a corrupção. Se a corrupção é uma coisa abominável, esse perverter é pior porque ela está mudando o evangelho de Cristo, ela está manipulando a palavra de Deus. Você tem que entender isso. Isso é sumamente importante que você entenda, porque essa perversão aqui é mudar o que está escrito, é manipular a palavra de Deus, os versículos, manipular os textos e usar isso em favor, né, da religião. Quer dizer, isso é perverter. E esses judeus estavam fazendo isso, pervertendo a palavra de Deus, dizendo àqueles gálatas: olha, vocês podem crer no Cristo de vocês, mas vocês também têm que se circuncidar, vocês também precisam fazer rituais, vocês também precisam fazer sacrifícios, vocês precisam fazer obras. Então, eles estavam pervertendo a palavra de Deus. Sabe quando ele diz aqui, vocês estão passando da graça de Cristo, vocês estão saindo da graça de Cristo para outro evangelho, quer dizer, vocês estão se inclinando para a mentira, né, para os costumes, porque hoje você vê que quando a gente prega esse evangelho, tem pessoas que defendem mais o costume do que a palavra. Elas acreditam mais naqueles costumes defendidos por líderes, por falsos mestres, do que a palavra de Deus. Eu já me deparei com pessoas que a gente mostrou na palavra, está aqui escrito e tal, olha aqui, e a pessoa diz: não, mas fulano falou isso. Né? Não, fulano disse, falou, está falado. Quer dizer, defende aquele costume como se aquilo fosse verdade. Quer dizer, isso ela está passando para um outro evangelho que não está escrito aqui, que não tem base bíblica. E esse caminho é o caminho da morte, porque ela está saindo do verdadeiro, indo para o falso, e aí, meu caro amigo, essa pessoa não tem, quer dizer, não há salvação para ela, porque esses judeus estavam dizendo: olha, falso evangelho. Pessoal, tá dando para ouvir aí direitinho? Tá dando para ouvir a live? Ficou sem áudio. Ai, voltou. Ah, então é por isso, porque tinha alguém ligando pra gente, eu já me liguei, porque semana passada, quando deu problema, ligaram também. Então, agora tá ok? Voltou? Então, vamos lá. Então, pro entendimento, um contexto aqui de vocês, que isso que o Anderson tava falando, não sei quanto tempo ficou sem volume aí, sem áudio aí, mas o Anderson tava falando das pessoas que saem da graça de Cristo para ir para rituais da lei, para ir para esforços próprios, né? Então, vamos entender a lógica disso aqui.
Paulo era apóstolo dos gentios, né? Todo mundo sabe que ele foi escolhido para pregar para os gentios. Então a região da Galácia é uma região de gentios. De pessoas, não, gentios é todo aquele que não é judeu, que não tem os costumes da lei de Moisés, os costumes de sacrifício, enfim, todos os costumes que tem no Israel, da dieta, da alimentação, das festas, enfim, tudo que Israel comemora, os gentios não comemoram. Então, o que acontece? Voltou? Tá. Então, vamos lá. Então, Paulo prega para a região da Galácia, aquele prega Cristo crucificado, para aquele povo, e aquele povo crê em Jesus. Mais na frente, a gente vai falar, lá em Gálatas 3, que Paulo fala, né, Gálatas insensatos, como vocês estão renunciando à graça de Cristo? Eu ensinei vocês Cristo como se Cristo estivesse sendo crucificado na frente de vocês. Então, Paulo prega para aqueles gentios, eles se convertem a Cristo e de repente vem aquelas pragas, aquela cisanha dos judaizantes, dos religiosos. E eu falo assim sem medo, porque Jesus chamava eles de raça de víboras. Jesus falava a eles que eles eram filhos do diabo. Jesus chamava assim, por isso que eu digo, a religião, os judaizantes eram uma praga que se alastrava. Eles vão lá e saem de Jerusalém para querer vir meter o bedelho lá na região dos gentios, querendo colocar em xeque o ministério de Paulo e o evangelho de Cristo, dizendo que aqueles gentios que haviam se convertido a Cristo agora teriam que cumprir as leis de Moisés. Olha só o capítulo de Atos dos Apóstolos, que é paralelo com o acontecimento de Gálatas. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, diz assim: a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Então diz assim: alguns indivíduos, isso é Paulo falando, tá? Lá no livro de Atos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, olha só, essa praga religiosa do falso evangelho, os judaizantes, os filhos de Satanás, que Jesus chamou eles, saíram da Judéia e foram lá para a Galácia, meteu o bedelho lá. E olha só, e aí ele fala, se não vos essa palavra aí, como é? Trava-língua. Circuncidardes segundo o costume de Moisés. Olha a desgraça, gente. Não podereis ser salvos. Isso aqui é Atos dos Apóstolos, que é paralelo ao livro de... Vocês sabem que o livro de Atos dos Apóstolos, Atos, Hechos, ações dos apóstolos. Então isso aqui é o que está acontecendo lá em Gálatas. Paulo está descrevendo a carta completa, mas nesse acontecimento aqui de Atos 15. É a mesma situação. Então vamos lá. Eu tô com medo de não estar funcionando, tá? Tá funcionando? Dá um joinha aí, pessoal. A gente tá aqui falando e tá tudo mudo. E daí? Eu acho que tá. De vez em quando dá um ok aí, tá? Tá tudo ok pra gente ver, tá? Então vamos lá. Então ele fala, ó, se vocês não se circuncidar, ou seja, não cumprir o rito, o costume da lei de Moisés, vocês não vão ser salvos. Então esses judeus estavam o quê? Querendo acrescentar algo mais à obra de Cristo para a salvação. E olha só como segue o versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena, hein? E não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, deixa eu ver se eu leio mais alguma coisa aqui. Não, só isso para vocês entenderem mais ou menos o contexto da história. Então, essa raça de víboras dos religiosos que só sabem pregar o falso evangelho por benefício próprio, como era lá naquela época, porque querem ser os bons, foram lá e disseram assim:
pros da Galácia. Ó, se vocês não se circuncidar, vocês não vão ser salvos. Então Paulo e Barnabé disseram, não. Cristo basta, Cristo é o suficiente. Aqui não tem lei de Moisés. Cristo já cumpriu a lei de Moisés no nosso lugar. Agora é só crer. Então houve uma discussão e a Bíblia fala, não pequena. Tu imagina uma discussão entre Paulo e Barnabé contra esses hipócritas fariseus? A discussão não foi pequena. E não é pequena até hoje, gente. Porque existe essa grande discussão hoje de quem prega o verdadeiro evangelho contra esses falsos profetas, contra esses judaizantes que querem infiltrar sacrifício pessoal, sacrifício econômico, regras, obediências, moral, tu pode isso, tu não pode aquilo, faz assim, faz assado, entrega tudo, tira o chão dos teus pés, te entrega, faz jejum pelo Espírito Santo, sacrifica pela salvação. Tudo isso é a mesma coisa que esses judaizantes estavam fazendo. Cristo não é o suficiente, tem que agregar alguma coisa. Então, por isso a revolta de Paulo. E aí Paulo fala isso que a gente leu para vocês. Me admira que tão depressa vocês nunca tinham ouvido falar de Cristo, falar de Deus, que Deus é Pai, que Cristo é o Filho, que Ele veio e morreu. Nunca, vocês nem sabiam nem da lei de Moisés. Aí, de repente, eu prego Cristo para vocês e, de repente, vem os judaizantes e falam da lei de Moisés para vocês e vocês já começam a capengar. Meu Deus, que raiva, né? Paulo, ele ficou... Quando a gente lê aqui, ele diz, né? Admira-me que estejais passando tão depressa. Em outra versão diz que Paulo ficou aterrorizado com isso. Porque ele pregou o verdadeiro evangelho para esses Gálatas. Só que eu consigo entender a cabeça, porque eu já estive, né? Eu já errei, eu já preguei esse evangelho diferente. E quando eu descobri, quando eu abri o meu entendimento para o verdadeiro evangelho, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi me confrontando dia após dia. Eu lembro que teve uma reunião que eu preguei lá sobre um assunto, eu acho que até era uma campanha. E depois dessa reunião, dessa pregação, eu crendo que eu tinha arrebentado naquela pregação. E a Aline, ela falou assim, olha, você pregou errado, hein? Você pregou errado. E eu falei, ué, agora você vai me ensinar a pregar? Você está me ensinando a pregar a palavra? Pô, o pastor aqui sou eu. E ela, não, mas amor, você pregou errado. Você falou uma coisa aí que não está certo. Você tá pregando fora do contexto. E aquilo me incomodava. Por quê? Porque eu defendi aquilo. Eu defendi aquilo com unhas e dentes, aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que para mim era o certo. Para mim aquilo era a lei, era o certo, e ninguém poderia falar o contrário. Então isso me confrontou. E de vez em quando a Aline vinha e mostrava, não, mas tá errado, porque está escrito outra coisa aqui. E eu às vezes até discutia com ela e falava, não, está errado você. O pastor aqui sou eu. E você não tem que... Ó, você tá mal, hein? E depois ela vinha de mansinho e me mostrava o versículo, e me mostrava o contexto daquilo. E eu não aceitava aquilo, só que por trás dos bastidores eu ia lá, eu ia verificar. Eu sempre gostei de verificar as coisas. E eu ia verificar, eu ia procurar na Bíblia, e procurar saber a profundo se aquilo era realmente o que ela tinha falado. E não é que era, quer dizer, eu até às vezes procurava algum versículo solto e dizia, ó, tá vendo aqui, você falou aquilo, mas está escrito isso. E ela me mostrava na Bíblia. E isso levou tempo, foi levando tempo. Eu lembro que às vezes eu ficava furioso. Então, quando a gente lê aqui que Paulo, ele teve problemas com esses Gálatas, é justamente por isso, porque quando você quer mostrar essa verdade, quando você quer abrir os olhos, quando você quer mostrar o que está escrito, então
as pessoas se defendem com seus costumes, com o que ela aprendeu, né? E elas são até agressivas, mas elas não têm base na Bíblia. Elas não provam isso na Bíblia. E aqui é o que Paulo estava mostrando para eles. Olha, vocês estão sendo enganados. E eu percebi isso na Aline. Por quê? Porque a Aline sempre foi coerente no que ela falava. Até porque, em algumas reuniões nossas, a orientação é o seguinte: ó, a esposa fica de olho no marido, né? Fica de olho no marido, para ver lá e tal, se ele não está saindo das rédeas, se ele não está saindo da linha e tal, na pregação, mas dentro daquilo que aprendemos, né? Dentro daquela, defendendo do falso. A falsa doutrina. Só que quando ela começou a me mostrar na Bíblia, começou a me provar o que era esse verdadeiro evangelho, isso começou a mexer comigo, começou a me incomodar, eu comecei a entrar em conflito com isso. Eu comecei a ficar em conflito. Hoje, por isso que eu disse que eu entendo essas pessoas, eu entendo porque quando eu abri os olhos verdadeiramente, o que veio na minha cabeça? Mas rapaz, se você abrir mão disso, você vai decepcionar quanta gente que você ama dentro da instituição. Você vai desagradar até a tua família, rapaz. E foi até um dia que eu falei para a Aline, vamos ficar aqui, vamos pregar aqui, se a gente perder a cabeça, perdeu, mas vamos pregar o verdadeiro evangelho. E de fato a gente começou a fazer isso. E depois a história é longa, né? A gente teria que ter aqui 3 horas para contar e você até chorar com a história, mas porque eu chorei? Porque aquilo me confrontou e um dia veio essa voz, e a voz do próprio Deus que disse, porque eu ficava nessa, não, mas e agora? É que tu acreditava, o Anderson acreditava sinceramente que ele poderia continuar lá dentro pregando a verdade. Uma verdade que eu já vinha pregando há alguns anos, só que a minha posição era diferente da dele. Ele era o pastor, eu era só a esposinha do pastor que estava lá, mas estava fazendo a minha parte. Limitada, mas estava fazendo a minha parte. Mas ele é o que dava cara, ele. Então, o Anderson, na sinceridade, até mesmo para evitar, né, entristecer, puxa, as pessoas, né, que acreditam na gente, a gente vai sair, tudo que falam, né, dos que saem, a família, tá, outras pessoas que fazem parte da instituição, puxa, que decepção, vamos decepcionar. Ele, nessa sinceridade, acreditava que lá dentro ele ia conseguir continuar pregando a verdade. Ele acreditava que era possível, mas eu sabia que não era. Agora a questão era esperar ele entender que não tinha condição de pregar a verdade num mundo de mentira. Então, tu acreditava que tu conseguiria fazer isso, mas conforme foi crescendo o entendimento, ele viu, não tem como. Não tem porquê. Porque quando você conhece o verdadeiro evangelho, se torna, você fica mais corajoso que tudo. Não tem como você negar isso. Então você vai desagradar amigos, né? Você vai desagradar familiares, você vai contrariar tudo. É isso que a pessoa que conheceu o verdadeiro evangelho, Aline, jamais ela será a mesma. Jamais ela vai voltar ao estado anterior. Não tem como, ela vai defender isso, nem que ela tenha que perder a cabeça, nem que ela tenha que perder. E essa era a condição de Paulo e dos apóstolos, porque conhecendo esse verdadeiro evangelho, mesmo diante do magistrado, diante de ameaças, diante de perder a admiração e decepcionar as pessoas, ela vai abraçar isso e não tem mais volta. Tanto é que os discípulos, os apóstolos e todos esses homens, eles perderam a cabeça, foram crucificados, apedrejados, e veja que Paulo presenciou a morte de Estevão. Olha que curioso, porque Paulo já tinha um exemplo, né? Ele
Foi ele esteve lá, ele viu Estevão morrer. E ele era um dos que estavam ali perseguindo a igreja. Então você veja, mas depois ele se converteu, o que aconteceu com Paulo? Meu amigo, ninguém freou Paulo, ninguém parou Paulo. E é isso que acontece quando a pessoa conhece esse verdadeiro evangelho. Ela conhece, ela nasce de Deus, então nada vai parar essa pessoa, nada vai conseguir parar, nem família, nem marido, nem filho, nem ninguém, porque agora ela conheceu o verdadeiro, né, Salvador. E elas não entendem a gente. Elas acham que aquelas mais extremo, que acham que a gente está perturbado, demoniado, caído, falso profeta, e aquelas pessoas mais mansas que não conseguem entender, mas que diferença tem? O pastor, o bispo lê a Bíblia, não tem nada a ver, é tudo igual, é tudo. Elas não conseguem entender, porque elas não conseguiram enxergar ainda a verdade que a gente enxergou. É diferente. Eu mencionava o evangelho, eu não pregava o evangelho. Nós mencionávamos Jesus, ele era imaginário. Exato. Né? Porque o que predomina ali são os ritos, são as obras, são aquela... O homem é o centrinho, né? A religiosidade, né? É o homem, as necessidades das pessoas, os problemas dela. Exato. Porque daí então, também tudo gira, né? Quanto então, mais tu convencer a pessoa que ela tem problema, mais tu vai convencer ela a fazer coisas para mudar, né? Sim, por isso que nós não pregávamos o evangelho. A gente mencionava o evangelho. E é o que a maioria das religiões fazem. Elas mencionam Jesus, sem problema. Era o que esses judaizantes faziam. Eles falavam, olha, tá bom, ok, você crê em Jesus, mas você tem que cumprir as leis. Você crê em Jesus, mas você tem que se circuncidar. Tá entendendo isso? Então, tá bom, crê em Jesus. Crê. Eles mencionavam Jesus, não tem problema. As religiões fazem isso, mencionam Jesus. Mencionam, usam até mesmo o nome de Jesus. Mas não pregam o evangelho, uma vez que a salvação só acontece através da pregação do evangelho. Que os olhos de alguém se abrem e que há verdadeiramente a regeneração, a mudança da natureza naquela pessoa. E nos dá essa valentia, né? O exemplo tu comentou, o exemplo dos próprios discípulos, quando tu vê que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, eles estavam escondidos, os discípulos estavam escondidos, com medo de serem presos, né? E de serem açoitados por serem apóstolos de Cristo. Quando o Espírito de Deus veio sobre eles, abriram as portas daquele lugar onde eles estavam escondidos e eles começaram a pregar. Pedro começou a pregar, Pedro começou a falar. Sabe, o medo se transformou numa valentia. Mesma coisa, Paulo, quando ele nasceu de novo, toda aquela ira, todo aquele ódio que ele tinha por Cristo e pelos cristãos se tornou num amor, numa admiração, num amor tão profundo por Cristo que para ele perder a cabeça era lucro. Gente, era lucro perder a cabeça por amor a Cristo. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem quando a gente fala, não, a gente não se mistura, a gente não pode mais ser conivente com o falso evangelho, com essas barbaridades que ensinam, com esse veneno que está sendo pingado a conta-gotas todos os dias na mente das pessoas. A gente não pode ser mais conivente. As pessoas vêm falar, mas não tem nada a ver, é a Bíblia. Não, gente, não é. Não é, a pessoa pode ler a Bíblia para ti, mas se ela não pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, é veneno, é maldição, é praga. É um falso evangelho, é um evangelho diferente, é maldição. Aqui está escrito, ó, olha como Paulo segue falando. Mas ainda, esses que estão pervertendo o evangelho, que for tudo, Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes de mim, que eu preguei para vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados, seja maldito.
Aí tu pode entender o porquê que a gente é tão contra hoje o falso evangelho, por que a gente luta aqui tão contra, e a gente não aceita, gente, não tem meias palavras com a gente, não tem, o que tem, vai ali, faz isso, não tem problema nenhum, o quê? A gente quer distância de tudo que é falso evangelho, de tudo isso, todo esse engano, de todo esse veneno, e a gente vai fazer o possível para lutar, para tirar as pessoas desse engano. As pessoas não entendem a gente porque elas não são nascidas de Deus. O dia que elas forem ter o evangelho revelado, aí elas vão entender, elas vão fazer igual a gente, né? Exato. Então, hoje elas não entendem, tadinhas, mas esperamos que chegue um dia que o evangelho seja revelado para elas também, né? Então a nossa missão é essa, pregar. Então, ver que Paulo está aqui admirado, impressionado, porque tão depressa eles estavam se deixando levar por aqueles perturbadores que estavam pervertendo esse evangelho. É mais ou menos assim, como o Anderson falou, tu pode crer em Cristo, mas tem que crer na lei. É mais ou menos assim, não, tudo bem, Cristo pagou a conta principal, mas ficou um juro aqui. Tu tem que pagar esse juro. Sabe? A conta principal foi paga, mas ficou um jurinho para trás e esse jurinho tu tem que pagar. É mais ou menos isso que é perverter o evangelho. Não foi suficiente. Cristo não pagou a conta toda. Ele pagou a parte principal. Agora tu tem que continuar pagando essa fatura até a volta dele ou até a tua morte. Isso é falso evangelho. Isso é veneno. Isso é destruição. Isso é maldição. Tanto para quem ensina, principalmente, mas também para quem ouve e fala amém. Também. Infelizmente, essa é a verdade. Por isso que a gente está aqui para ensinar essa verdade para vocês. Então... Pois é. Não sei, amor, o que mais... Se tu tem alguma coisa para falar? Bom, eu quebrei aqui um pouco o protocolo da live, né? Acho que eu falei muito. Mas Não, para você entender que esse verdadeiro evangelho, ele tem que ser conhecido por você, para que você identifique o falso. Se você não conhecer o verdadeiro, você não pode identificar o que é falso. Existe até uma regra, né, nos Estados Unidos, que de repente você pergunta isso. Mas como que eu faço então? Eu tenho que ir em vários lugares para conhecer o verdadeiro, então eu tenho que frequentar muitas igrejas. Então eu vou frequentar todas as igrejas para poder conhecer o verdadeiro. Né, Aline? Não se trata disso. Você não tem que ir em várias igrejas ou conhecer vários evangelhos para você conhecer o verdadeiro. Não, você tem que conhecer... Existem vários evangelhos, né? Existem os falsos, né? Só existe um e o falso ensinamento. Exato. Falso ensinamento. Existe o falso evangelho, que é aquele que... Qual é o falso evangelho? O que diz assim, não, crê em Jesus, crê na obra de Jesus, mas tem que ter um esforço teu. Né? Esse é o falso evangelho, ó, crê em Jesus, mas tem que ter alguma coisa de esforço teu. Eu gosto de falar isso para ficar claro, para você entender o que é o falso evangelho. E você só vai identificar o que é o falso se você conhecer o verdadeiro. Gente, porque sempre vão surgir novas modas, né? Novos rituais. Sempre vai surgir alguma coisa nova, porque o falso evangelho sempre vai querer fazer uma coisa nova. E a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, nunca sai de moda, como muitos acham. Não, temos que fazer uma coisa nova aqui, temos que dar uma força aqui, usar uma técnica aqui para o evangelho. E quando acontece isso é porque é falso, porque o verdadeiro evangelho é atual, todos os dias. A palavra de Deus que nunca vai sair de moda, que nunca vai sair, ela sempre será atual, né, Aline? Então, é isso que a pessoa tem que entender. E como eu estava falando, nos Estados Unidos, existe uma regra que os que trabalham nos bancos, eles são ensinados a conhecer a verdadeira nota, o dinheiro ali, qual é a verdadeira. E eles conhecem tão bem ali a verdadeira, e quando eles se deparam com uma falsa,
Eles sabem, eles identificam na hora que aquela nota é falsa. Porque eles conhecem tão bem a verdadeira que não passa despercebido as notas falsas. Então, para que você identifique o falso, você tem que conhecer o verdadeiro evangelho, né? Gente, quer saber se a pessoa está mal espiritualmente? Quer saber se a pessoa está totalmente separada de Deus e de Cristo? É quando a pessoa começa ou pregar, ou ensinar, ou dar ouvidos, né? Tanto a que ensina como a que escuta, alguém falar, acrescentar qualquer coisa na missão de Cristo como mediador. Ou seja, porque Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. A salvação é unicamente por ele. Então, quer saber se uma pessoa está mal? Quer saber se uma pessoa está pregando falso evangelho, está pregando heresia, está pingando veneno na mente de vocês? É ela falar que Cristo não é suficiente como mediador. Essa pessoa está completamente longe de Deus, essa pessoa está completamente morta espiritualmente. E aquelas que ouvem e dão ouvidos a esses enganos, também, infelizmente também. Então, o falso evangelho, ele tem essa, ai meu Deus, é uma praga, gente, é uma praga. Esses sinais, né? Que ele vai entrando na mente da pessoa e vai fazendo com que Cristo se torne totalmente uma pessoa alheia, uma pessoa imaginária. É aquela pessoa que está dentro da igreja, que diz que crê em Deus, que diz que crê em Cristo, mas o foco dela está naquilo que ela tem que fazer. Não, eu tenho que sacrificar, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser ofertante, eu tenho que tirar o chão dos meus pés, eu tenho que fazer. Ela se torna escrava dela mesma, Olha o que o falso evangelho faz a pessoa ser escrava dela mesma, escrava de depender dela, escrava de confiar nela ao ponto, olha a tragédia do falso evangelho, ao ponto que ela confia tanto nela que o Cristo que ela diz que cria se torna um Cristo imaginário. Se torna só uma figura, só uma estátua de gesso, de metal. Porque ela passou a idolatrar a própria obra dela, a própria fé dela, que está sempre em movimento, que está sempre em sacrifício, que está sempre tirando o chão dos pés. E que, diga-se de passagem, que daí faz com que ela fique sempre na miséria, não tendo nada. Mas enfim, a maior tragédia do evangelho é essa, fazer com que a pessoa confie nela mesma, coloca fardos nela, que faz com que ela confie nela mesma e de repente Cristo passa a ser um ser imaginário. Essa é a tragédia do falso evangelho. Qualquer coisa que preguem que Cristo não for o foco, que é Cristo mais alguma coisa, isso é falso evangelho. E era isso que estava acontecendo aqui, que Paulo lutava contra. Então, para ti que tá aí e que acha que a gente tá cuspindo no prato que comeu, que a gente não pode ficar falando de falso profeta, porque a gente está julgando, quem somos nós para julgar? Ai, hipocrisia! A pessoa não conhece nada, não entende nada. A gente só tá fazendo o que a Bíblia ensina. E o dia que tu te converter, o dia que tu nascer de novo, tu vai fazer igual. Porque quem nasce de novo, quem aprende o verdadeiro evangelho, não tem medo de desmascarar a mentira, não tem medo de discutir, e não pequena discussão, para defender o evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão. E essa era a missão de Paulo, e por isso ele está aqui com tanta paixão pelos Gálatas e com toda a força, defendendo com unhas e dentes aqueles cristãos. E é o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que defender o evangelho. Se vai doer alguém, fazer o quê? Né? Se vai perder um amigo, o que eu posso fazer? Se eu vou decepcionar, o que eu posso fazer? Eu tenho que defender esse evangelho. Né? Nós temos que defender esse evangelho. E quando nós fazemos isso vai contra costumes, vai contra tudo que se aprendeu errado. E eu digo isso por experiência própria, que eu fui confrontado com esse evangelho. Eu fui confrontado
pela palavra de Deus. E Deus então falou, olha, e agora? Você vai agradar a mim ou vai agradar as pessoas? Ou você vai se preocupar com as pessoas? Então não tem como. Ora, não tem como. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que seguir a ordem de Deus. E para isso nós vamos sofrer então as retaliações, vamos ser retalhados por causa dessa palavra. Bom, eu tenho a certeza que essa palavra também ela está alcançando você, ela está penetrando na sua vida. De alguma forma, existem pessoas agora que estão sendo também confrontadas pela palavra de Deus, pela verdade, né? Gente, olha só, não sei, vocês que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois essa live gravada, tem uma coisa que me chama atenção na vida de todos os nascidos de Deus, as pessoas que a gente conhece, que outrora viviam no engano, como a gente também viveu, tem uma coisa em comum em todos nós. Em todos nós. Existe tu começa a conversar com um como foi, não, porque eu ouvi o verdadeiro evangelho através dessa meditação tal, e graças a Deus, e todas essas pessoas, e olha que eu tenho atendido pessoas e tenho conversado com pessoas e tenho um grupo grande, graças a Deus, de filhos de Abraão que estão pipocando debaixo das pedras, e porque é uma profecia que nos últimos dias, né, os filhos iriam começar a nascer de Deus, né? Porque a gente está caminhando para o fim. Daqui uns dias a gente vai ser arrebatado. Então, as profecias do fim estão se cumprindo e uma delas é que os filhos nasceriam de Deus, né? Os filhos de Abraão iam suscitar debaixo das pedras. Então, tem uma coisa em comum com todos nós, os nascidos de Deus, que estávamos num mundo religioso do falso evangelho. Dessa praga aqui, desse veneno que Paulo lutava. É que todos eles, não sei, né, amor, tu vai concordar comigo, todos eles diziam que tinha uma pulguinha atrás da orelha. Todos eles diziam, não, eu tava lá, eu tava neste lugar, mas aí alguma coisa me dizia que não tava certo. Alguma coisa me dizia que aquilo não era bem assim, mas a pessoa continuava enganada e aí sendo alimentada por aquele veneno todos os dias, né? Tu vai te alimentando de podridão, de lixo, então tu vai acabando e vai se intoxicando de uma maneira, mas todos nós que tivemos o evangelho revelado, todos nós temos em comum isso. Tinha uma pulguinha atrás da orelha, que alguma coisa não estava certo. Sabe o que é isso, meus amores? Isso se chama eleição. Deus escolheu pessoas para salvar. Deus escolheu pessoas para revelar o verdadeiro evangelho. E Ele atrai essas pessoas para a verdade. Então, tu que está aí, que continua, de repente, numa religião, numa instituição, defendendo, de repente tu defende com unhas e dentes um líder, uma instituição, um título que tu carrega, independente da instituição que for, mas que tu sabe que tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que tem aquela pulguinha atrás da orelha. Ei, essa palavra é para ti, esse verdadeiro evangelho é para ti. Desperta. Ouve a verdade, medita nas Sagradas Escrituras, medita no livro de Gálatas, medita no livro de Romanos, principalmente no livro de Romanos, porque a revelação da condição espiritual está no livro de Romanos. Aqui é Paulo defendendo o verdadeiro evangelho, o livro de Gálatas. Mas se tu tem uma pulguinha atrás da orelha de que alguma coisa não está certo, alguma coisa te incomoda, é porque tu é um filho de Deus que nem sabe ainda. Mas essa palavra é para ti. Meus amores, cuidado com o falso evangelho. Como que tu identifica o falso evangelho? É o que eu falei e vou repetir. Qualquer coisa que tire, que ocupe o lugar principal num culto, que não seja Cristo, é falso evangelho. Por mais que seja agradável aos teus ouvidos. Exemplo, tu vai numa instituição,
Tu tá cheia de problema, tu tem os teus problemas. Tu tem os teus problemas. E tu vai numa instituição que o pastor que tá lá pregando, ele tá falando, tu que quer resolver o teu problema, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te ajudar a pagar tuas dívidas, Deus vai restaurar o teu casamento, tu foi vítima de macumba, o diabo tá na tua vida, tudo é a tua vida, o teu problema, Deus vai mudar. Por mais que pareça lindo e agradável isso aos teus ouvidos, meus amores, isso é falso evangelho. Porque quem está sendo o centro da pregação? Tu e o teu problema. E a Bíblia fala que o centro de uma pregação bíblica é Cristo e a cruz de Cristo. Então, enquanto tu não ouvir sair do púlpito que tu é inimigo de Deus, que tu tem um sério problema com a santidade de Deus por causa do teu pecado e que tu tá condenado ao inferno porque tu é inimigo de Deus, tu não vai nascer de novo, porque essa é a única maneira da pessoa nascer de novo. Enquanto tu não ouvir essa verdade, enquanto tu ficar aí alimentando o teu ego, não, a minha vida vai mudar, eu vou pra igreja porque a minha vida vai mudar, eu vou pagar minha dívida, eu vou casar, eu vou ter meu casamento, eu vou fugir, vou sair do vício, enquanto tu ficar ouvindo o evangelho que está centrado no teu umbigo, meu filho, tu tá perdido. Tu tá perdido. Porque a única palavra que salva é o evangelho de Cristo. Que tu tá morto em delitos e pecados. E que Cristo desceu para morrer no teu lugar. Isso é a única coisa que vai te salvar. Então, começa a prestar atenção nas pregações. Começa a prestar atenção. Seja inteligente. Principalmente tu que tem uma pulguinha atrás da orelha. Se a pregação for só em cima do teu problema, ou então de prosperidade, e voto pela família, e tu, e teu problema, tua doença, o diabo. Se tudo for em torno de situações, e Cristo lá no finalzinho, vem Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro, vem Espírito Santo, cuidado, é falso evangelho. E a gente vai continuar falando muito sobre isso. Cuidado com esse veneno que está sendo pingado. Porque assim, amor, o falso evangelho, ele não vem escancarado. Ele vem a pinga-gota. Porque se ele vier já escancarado como falso evangelho, como heresia, quem é que vai querer? Ninguém vai querer. Mas ele vem disfarçado de uma promessa, de uma bênção, uma coisa linda. Em nome de Jesus, hein? Ainda pior, em nome de Jesus. Igual o que aconteceu no Jardim do Éden, né? O diabo, a serpente, ele misturou um pouco ali a palavra de Deus, né? Olha, se vocês comerem aqui do fruto e tal, vocês vão ser conhecedores. Né? Mudou o que Deus tinha falado. Como Deus. E você veja como é o ser humano, porque Adão e Eva não bastou que eles confiassem em Deus, né? E dissessem, olha, Deus era o suficiente, temos o suficiente aqui. Não, eles puxaram o foco para eles, né? Não, coloca o foco aqui em mim também. Nós temos que ter uma participação nessa criação. Nós temos que ter uma participação, né? Nós também queremos ser conhecedores. Então, o falso evangelho, ele faz o homem se tornar excêntrico, fora do centro de Deus, mas o centro das atenções são as suas necessidades, né? Então, o falso evangelho faz isso acontecer. Fala de Jesus. Dá uma misturada, né? O diabo quis dizer para Eva e para Adão que estava faltando alguma coisa neles. Sim. Não, tá faltando, ó, vocês têm tudo, pode comer de tudo. Não foi suficiente. Mas não foi suficiente vocês poderem comer de tudo e andar com Deus. Não, tá faltando uma coisa para vocês. Tá faltando conhecer o mal, conhecer o bem e o mal como Deus conhece. É a mesma pregação do falso evangelho hoje. Não, tá faltando uma coisa pra ti. É o teu casamento, é a tua bênção, é a tua prosperidade, tal. Aí, primeiro, o falso evangelho faz tu realmente entender que tá faltando alguma coisa pra ti. Não, que tu precisa mais. Aí depois ele vem com fardo. Mas agora pra te conseguir isso, tu tem que fazer isso. Olha aqui de coisa de amor. Por exemplo, se a gente abre aqui uma live dizendo, vamos fazer uma oração que vai enriquecer você. Eu acredito que teria milhões de interessados nessa live, né? Se a gente apresenta a solução de um problema, se a gente fala, vamos
fazer uma oração que vai trazer muita prosperidade, que vai trazer o teu marido de volta, que vai resolver o teu problema. Quer dizer, não é verdade isso, mas vai ter muitos interessados, milhões de interessados nisso, porque isso chama atenção, isso coloca o ser humano no centro. E a pregação desse verdadeiro evangelho é isso, ela tira o foco do ser humano. A única obra que foi válida é a obra do Senhor Jesus, não é nenhuma obra, nenhum sacrifício, nenhum ritual, nada nesse mundo. Nada nesse mundo pode substituir esse sacrifício. Então, quando falamos desse verdadeiro evangelho, vai tirar o foco do ser humano, porque o ser humano gosta de ser reconhecido, gosta de luz, gosta dessa glória, né? Então, quer dizer, foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não confiaram, não foi suficiente aquilo. E é o que acontece hoje. O falso evangelho ganha terreno, ganha espaço, muito, e sempre vai ser assim, porque ele apresenta uma coisa pronta, ele apresenta Jesus, mas ele coloca o ser humano no centro das atenções, coloca as necessidades. Cristo e o que Cristo fez não é o suficiente, não basta. Tu tem que fazer a tua parte. E os perigos desse verdadeiro evangelho, gente, é trágico. É trágico. Pra gente que ensina verdadeiro, a gente consegue enxergar espiritualmente a tragédia do falso evangelho, dessa praga, desse câncer que se alastrou durante esses 2000 anos de história, principalmente nos últimos 200 anos. O falso evangelho desvia as pessoas do verdadeiro, faz com que as pessoas passem a desprezar o verdadeiro. Não sei se eu consigo me explicar, amor. O falso evangelho, ele é tão inculcado na cabeça da pessoa, tanta mentira, tanto centra tanto na pessoa e no problema dela, ou no diabo, na macumba, foca todo mundo, até o diabo é ibope nessa história, que quando alguém prega o verdadeiro, aquela pessoa vira um monstro contra aquela pessoa, ela ataca a verdade. Ela pensa que ela está atacando a gente que prega a verdade, mas ela está atacando o próprio Deus, o próprio evangelho, ela está lutando contra Deus, de tão desgraçado que é o falso evangelho. Ele desvia a pessoa. E qual é o maior perigo disso? Além de desviar a pessoa, ainda deixa a pessoa condenada ao inferno. E esses falsos mestres aqui, eles tinham conhecimento do que estavam fazendo. Não é que eles eram malandros, estavam ali querendo... Não, eles sabiam o que estavam fazendo, estavam pervertendo. Por isso eles estavam pervertendo, porque eles estavam mudando esse verdadeiro evangelho. Tentando falar para os Gálatas, não, vocês precisam aperfeiçoar, né, isso aí. Vamos aperfeiçoar com as obras, vamos aperfeiçoar com os rituais, vamos aperfeiçoar isso aí, nós temos que aperfeiçoar com o sacrifício. Por isso que Paulo então grita para aqueles Gálatas dizendo, por que vocês estão passando tão depressa para esse falso evangelho? Não tem que aperfeiçoar nada. O que o Senhor Jesus fez na cruz é perfeito. É suficiente. Né? Não tem outro, não existe outra obra ou qualquer tipo de sacrifício que vai aperfeiçoar isso. Vocês estão passando para esse falso evangelho. Bom, nós temos que terminar aqui a live porque já estamos... se deixar, ultrapassando o horário. Eu mesmo vou, né, gente? E nós vamos fazer uma oração. Tinha muita coisa para falar aqui, mas nós vamos dar continuidade na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, e nós queremos fazer uma oração por todos. Mas antes mesmo dessa oração, se você acha que você deve indicar esse canal para alguém, ou compartilhar o link, ou curtir, se isso foi de grande valia para você, que você curtisse aí, fizesse comentário. E por que isso é importante, né, Aline? Porque quando você curte durante a live, quando você faz um comentário,
Compartilha, né? Compartilha, principalmente quando você curte e faz um comentário. Então existe uma ferramenta do YouTube que vai entender que esse conteúdo é importante para mais pessoas e vai dar para mais pessoas esse conteúdo. Então, antes mesmo da oração, se você puder curtir aí, né, no joinha, curte aí, não é para baixo não, para cima. Se você puder, claro, no canal. Se você acha que deve indicar, conveniente, se você acha conveniente indicar esse canal, então dá um joinha aí antes de começar a oração, depois faz um comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. É importante ativar o sininho para que você seja notificado quando publicarmos aqui uma live, um vídeo novo no canal, tá certo, pessoal? Então, antes mesmo da oração, se você puder fazer isso, né? Considerações finais, Aline? Ai, gente, cuidado com o falso evangelho. Eu só quero que vocês façam isso. Vocês que já conhecem o verdadeiro, nos ajude a compartilhar, enviar o link. Vocês sabem que tem lá o canal Fundamento também, para vocês se inscrever, enviar o link. Mas a prioridade é que vocês, a partir de hoje, comecem a prestar atenção nas pregações. Tu que participa de alguma instituição, seja ela qual for, começa a prestar atenção nas pregações. Se a pregação, o foco não for Cristo e a cruz de Cristo, se o foco for sacrifício, 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 tua parte, teu esforço, tua decisão, tu que decide por Deus, é tu que escolhe, é tu, sacrifício, tira o chão dos teus pés, faz isso para ser salvo, faz isso para receber o Espírito Santo. Se a pregação for essa, pelo amor de Deus, foge, corre, porque é um perigo. Começa a prestar atenção. Ou então, se lá na igreja que tu vai, na instituição que tu vai, começam a falar muito de outras coisas, coisas externas, como coisa que não tem nada a ver com Cristo, ai, posso falar? Se começar a falar muito de política, começar a falar muito de governo, começar a falar muito de tudo, gente, púlpito da igreja para falar de salvação, para falar de Cristo e da obra de Cristo na cruz. Para transmitir o evangelho límpido, perfeito, isso aqui. como ele é. E ainda que venha aquela ladainha, não, a gente defende hoje política porque pra gente poder pregar amanhã. Meus amores, a gente não depende de político. A gente depende de Cristo. Devemos orar pelas autoridades, né, como a Bíblia diz. Sempre vamos fazer. Mas não endossar os políticos, né? Então, quando o centro é o ser humano, quando o centro é o homem, quando o foco está nisso, então... Nossa, meu Deus do céu, Deus usou reis no passado, tiranos, para que o evangelho desse pudesse ser pregado. Como é que agora eu vou ficar confiando em político, porque temos que falar de política, porque senão amanhã nós não podemos falar do evangelho, meus caros. Nós vamos falar do evangelho até quando Deus quiser. O dia que ele não quiser mais vai ser o dia que a gente vai ser arrebatado. O Evangelho de Cristo tem 2000 anos de história e ele nunca se acabou, não vai ser agora que vai se acabar. Isso é mais uma maneira que o falso evangelho se infiltrou dentro do verdadeiro cristianismo. Então, as minhas considerações finais, começa a prestar atenção do que sai do púlpito, porque cuidado para tu não estar recebendo veneno que vai acabar com a tua vida, tanto física e principalmente espiritualmente. Ai, falei. Então vamos agora entrar em oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós agora intercedemos por todos, meu Pai, que estão conosco nessa live, meu Deus, e por todos os seus familiares, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, agora os alcance com o Teu poder, meu Pai, e venha regenerar o coração dessa pessoa, aqueles que se encontram mortos nos seus delitos, aqueles que estão, meu Deus, sendo acusados pelo diabo, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, meu Pai, nos becos sem saída, meu Deus, aqueles que estão agora pensando até mesmo na morte, meu Pai, e se depararam com essa live, meu Deus. Meu Pai, que a Tua mão poderosa chegue até essa pessoa e que a ela seja revelada a Tua palavra, seja revelado o verdadeiro Evangelho, como um dia, meu Pai, esse Evangelho nos alcançou
e nos salvou, nos mostrando, expondo os nossos pecados, expondo os nossos erros, meu Pai, nos mostrando, meu Deus, a nossa verdadeira condição, que era de mortos espiritualmente, meu Deus, perdidos, meu Pai, infratores. Ó Espírito Santo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço por todos agora, e que essa pessoa seja transformada, e seja restaurada e convencida pela Tua palavra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que da mesma forma os seus familiares, os seus entes queridos sejam alcançados por meio delas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Amém. Foi um prazer estar aqui com todos vocês nessa live e até o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Tá bom, pessoal? E não se esqueça, canal Fundamento. Vai lá, acompanhe os estudos, porque lá são estudos profundos sobre todos os assuntos principais das Sagradas Escrituras. Aqui na inscrição você pode encontrar o canal da Aline, que é o canal Fundamento, e você pode se inscrever no canal, e também você pode entrar no grupo do Telegram. E se alguém tem alguma pergunta, se alguém quiser falar conosco, um atendimento, uma dúvida, alguma coisa que você queira falar de forma privada, você pode nos mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo Telegram, tá certo, pessoal? Aqui na descrição você pode encontrar os links para que você entre tanto no Telegram como também no YouTube, no canal da Aline, que é o Fundamento, tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe todos de forma extraordinária e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.